Cara, como que eu começo esse vídeo? Meu, tem umas leituras que, assim, falar que elas mexem com a química do meu cérebro é um eufemismo porque acontece tanta coisa aqui dentro da minha cabeça. Conversar com vocês não vai ser exatamente resenha sobre os livros e tal, mas conversar sobre o que eu sinto, o que eu senti, o que eu pensei enquanto eu lia. Eu queria falar sobre Helena Ferrante e Lígia Fagundes Telles. Da Helena Ferrante eu já li 4 livros dela, então foi os 2 primeiros da série napolitana, Um Amor Incômodo e A Filha Perdida. E da Lígia Fagundes Telles eu li Antes do Baile Verde e Ciranda de Pedra. Primeiro que eu acho que são 2 autoras que elas funcionam melhor depois dos 20 anos, assim, mais ou menos, porque você pode ler mais cedo, tudo bem, eu acho que vai de cada um mesmo, mas eu acho que os assuntos que tratam e as coisas que você vai absorvendo, eu acho que precisa de um pouco mais de experiência pra você identificar coisas. E principalmente, as 2, elas falam muito sobre como é ser mulher na sociedade e as 2, elas entram muito dentro da cabeça dessas pessoas. E a Lígia Fagundes, ela, Antes do Baile Verde, ela fala mais sobre... Tem várias pessoas ali, então, tipo, várias coisas, mas Ciranda de Pedra, especificadamente, entra dentro da cabeça de uma menina e fala muito sobre solidão e sobre se encaixar em algum lugar. Eu fiz um podcast sobre isso, vou deixar aqui pra vocês assistirem. Depois que terminei esse livro, eu fiquei, meu Deus do céu, como que foi isso? Porque eu tive vários gatilhos de vários momentos onde eu quis pertencer a algum grupo, grupo de pessoas que eu achava o máximo, que eu queria muito pertencer, eu queria muito ser amigas, meu Deus. E daí eu vi que pra eu pertencer nesse grupo, eu tinha que me podar, porque eu não podia ser eu mesma, porque eles não iam me aceitar do jeito que eu era. Então eu tinha que fingir pra entrar nesse grupo, e esse grupo era cheio de pessoas que estavam fingindo alguma coisa, porque pra fazer parte ali daquela atmosfera daquele grupo, você tinha que interpretar um determinado papel. E assim, isso foi mexer muito com a minha cabeça, porque algumas relações eu tinha muito essa noção romantizada, sabe? De tipo, ai, amigas, você vai me conhecer, não sei o quê. Não, assim, tem grupos sociais que parecem amigos, mas eles não são exatamente amigos no cru da palavra. Eles são grupos que estão reunidos por um propósito, sabe? Ou pra festar, ou pra fazer alguma coisa. E quando você mostra alguma parte da sua personalidade que não tem a ver com o papel que eles estão contracenando ali naquele grupo, você é meio que excluído de alguma forma. E é muito bizarro isso. Principalmente em Ciranda de Pedra, a personagem, ela meio que tá se descobrindo. Ela achou que ela fazendo a faculdade certa, ela agindo de uma determinada forma, ela ia ser aceita pelas pessoas que ela queria ser aceita. E ela percebe que não é nada disso. É muito foda quando você cai na real, que você pode se virar nos 30, você pode tentar fazer o que for, você pode se esforçar pra ser várias coisas, e ser alguma coisa não vai te fazer ser amada por determinadas pessoas. Então, o amor que as pessoas vão sentir por você não consegue conquistar. Você não consegue, eu sou essa pessoa muito foda, ele vai me amar. Não é assim. E é muito difícil e dolorido quando você cai na real, que você fala, porra, eu nunca vou ter o amor dessa pessoa, não importa o quanto que eu me esforce, porque ela não quer me amar. E aí isso pode ser, tipo, relacionamentos românticos, mas podem ser, tipo, família. Pode ser a questão da Ciranda de Pedra. A personagem, ela quer ser aceita por esse grupo. Então tem as irmãs dela, tem o pai dela. A nossa cabeça cria situações hipotéticas de, por exemplo, você já teve a experiência de, por exemplo, você tá num relacionamento, daí beleza. Daí você nem tava tão feliz assim naquele relacionamento, daí termina, e aí depois você fica muito, muito triste e começa a imaginar vários cenários e ficar meio que relembrando coisas boas e às vezes coisas que você tá inventando ali, como se a pessoa fosse agir de determinada forma. Enfim, você sente saudade do que você tava imaginando ou que você tava projetando na pessoa. E quando vocês terminam, você descobre que, tipo, não tem como mais projetar porque a pessoa não quer mais ficar com você ou você não quer mais... Enfim, coisas não deu certo mais. E aí você se frustra não só pela saudade da pessoa, mas pela perspectiva que você tinha criado em cima daquela pessoa. E aí é muito isso. Eu acho que todas as relações que a gente vai criando, querendo ou não, a gente projeta coisas. Porque por mais que você fique muito tempo com a pessoa e tal, na relação bem mais íntima, assim, de alguma forma você não vai conhecer essa pessoa 100%. Então ela vai mostrar determinada forma pra você. E eu acho muito incrível, uma coisa que eu também tinha comentado no meu podcast, que com cada relação com pessoa, você vai agir de uma determinada forma. É como se eu sinto que, por exemplo, tem um imã dentro de mim. E aí tem um imã dentro de outra pessoa também. E quando a gente fica junto,
os polos certos se unem, mas fica o outro pro outro lado, entendeu? Então você vai meio que estar com a pessoa e ela vai atrair determinadas coisas da sua personalidade e não outras. Então você vai agir de determinada forma com essa pessoa porque a sua relação com essa pessoa, com esse par, vai ter toda uma dinâmica que não vai ter com outra relação. E você vai ser a mesma pessoa, só que você vai mostrar partes diferentes de você. E eu acho isso insano quando você vai pensar em relações com pessoas. Por isso que às vezes já teve várias formas que eu senti ciúmes das minhas amigas interagindo com outras pessoas, porque elas eram diferentes. Porque a outra pessoa aflorava coisas diferentes nessa minha amiga que eu não conseguia aflorar. E assim, é muito difícil porque você, igual tipo relacionamento, você termina um relacionamento e aí você começa um outro namoro e parece que, é outra coisa. Porque é outra pessoa. Então não vai ser exatamente igual ao relacionamento passado. Nenhuma amizade vai ser exatamente igual. Porque é muito sobre... É como se fosse uma receita mesmo. Você junta esses dois ingredientes e vai formar ali um negócio extremamente novo. Isso pode ser bom e pode ser ruim. Em Helena Ferrante, Amiga Genial, a gente tem as personagens principais, a Lila e a Lenu. E elas... elas afloram, assim, quando elas estão juntas, quando elas estão sozinhas, assim, no íntimo delas, uma coisa muito agressiva, uma coisa, assim, muito, meio que animalesca, sabe? Uma coisa mais selvagem, assim, das duas. E é muito interessante porque tem relações de pessoas que é muito estranho, porque parece que a pessoa aflora um negócio dentro de você que você não sabia que você tinha. E eu acho interessante essas duas personagens, a amizade delas, que é uma coisa que você só vai meio que percebendo depois de um tempo, assim. Eu acho que raramente você percebe quando você é muito novinha. Que tem algumas pessoas que vocês são amigas, vocês gostam uma da outra, só que vocês não conseguem estabelecer uma amizade minimamente saudável. Porque é assim, cara, alguma coisa da pessoa vai fazer você agir de uma forma que você não agiria de outra forma, que você não agiria com outra pessoa, mas essa pessoa parece que ela flui num negócio dentro de você e ela meio que parece que você tá em constante batalha, sabe? Uma coisa assim de tipo, vocês têm um relacionamento. Quando você tá separado dessa pessoa, você, tipo, tem os sentimentos assim, mais bonitinhos e tal, mas quando você tá com a pessoa, é muito difícil você, tipo, falar, você meio que, sabe. Você pode meio, sei lá, pensar, escrever um discurso na sua cabeça como você vai agir com a pessoa, mas você encontra a pessoa, mano, não tem como. Cai tudo por terra porque você vai agir da sua forma que é ali, você não consegue controlar. E, mano, eu acho isso muito estranho, insano. E essas duas personagens, a Helena Ferrante, ela conseguiu criar essa dinâmica que, assim, eu acho que as duas, elas agem meio que até quase como irmãs, sabe? Então uma vê o pior da outra e essas relações femininas que você encontra principalmente de tipo assim, relação de mãe e filha, relação de irmãs, é uma coisa que eu tinha visto algumas pessoas comentando na internet, que assim, como que pode você falar a pior coisa mais cruel pra pessoa e daí no momento seguinte você tá perguntando tipo, o que você quer comer? Ao mesmo tempo que você leva uma carcada horrível que mexe lá com todos os as suas sensibilidades internas, no momento seguinte vocês já estão rindo, e é uma coisa assim, é uma relação que vai muito do 0 ao 80, e aí quando você, tipo, vai realmente, vamos parar pra analisar isso, não é uma relação extremamente saudável, sabe, não é uma relação extremamente ideal que você vê, nossa, essa é a relação perfeita, não é, porque tem pessoas que elas meio que parece que enxergam você tão a fundo, que você se despe dessas ações mais, que são civilizadas, pra ir pra um lugar mais agressivo, assim. E é muito insano. E eu acho que essas duas autoras, elas conseguem, principalmente a Helena Ferrante, ela consegue trabalhar muito isso em Amor Incômodo. É bizarro. Esse livro não é um livro fácil de ser lido, o Amor Incômodo. Eu vou falar mais dele depois. Mas vai falar sobre uma menina que a mãe dela se mata. Se afoga no oceano e ela tá ali meio que velando a mãe dela e meio que arrumando as coisas da mãe dela pós-velório. Então, assim, é um período muito curto de tempo que passa esse livro, é mais sobre o luto dessa personagem e dela lembrando da mãe dela. Então, quando a mãe dela morre, ela é a irmã mais velha ali, a primogênita, filha da mãe dela. E assim, ela começa a lembrar de coisas que elas viviam, a relação delas, e você vê que, tipo assim, não era uma relação completamente tóxica, desgastada de mãe e filha. Mas também tem muitas coisas ali por baixo, porque eu acho que essa é a questão. De quando a gente fala todo bonito em posts motivacionais, autoajuda, porque relações com as pessoas, ou quando vai ter, tipo, post de mães e filhas, fala aquela coisa de, nossa, perfeição, amor de mãe é o maior do mundo, não sei o que. Mas, mano, existe muita coisa ali, entendeu? Existe muita mágoa, existe muita ódio, existe muita agressividade, existe muita inveja. Mano, existe muitas coisas. Eu acho que isso que é insano dessas autoras, que elas conseguem mostrar, elas vão mostrando cada vez mais camadas. Então, por exemplo, essa menina, ela idolatrava a mãe dela. Então, assim, a mãe dela era a pessoa mais preciosa do mundo pra ela.
até que ela fica com ódio da mãe dela, porque ela percebe que a mãe dela negligenciou dela no momento. E, cara, e daí ela começa, assim, tipo, desse amor insano, ela começa meio que odiar a mãe dela, mas tipo assim, que ela ama a mãe dela, mas é aquela relação, assim, que é muito difícil em explicar, mas a Eliana Ferrante consegue identificar aqui de uma forma realmente muito animalesca, assim, muito crua, assim, essa parte agressiva do ser humano mesmo. Então, esse livro, ele é muito lento, ele tem umas coisas, assim, muito... enfim, ele vai falar muito... Ele é um livro muito lento, o ritmo dele é lento, e a forma como ele é narrando é muito... fluxo de pensamento é muito confuso algumas horas. Não digo vocês começarem por Um Amor Incômodo, porque é realmente incômodo esse livro, é leitura incômoda. Mas o jeito que ela fala sobre essa relação dessa menina e dessa mãe dela, que agora a menina é uma mulher, sabe? Ela é uma adulta. E mesmo assim tem momentos onde ela regride, que é muito engraçado, porque tem momentos assim que você é um adulto, você consegue agir de uma forma, né, adulta, de bom senso, imadura, não sei o quê. Mas tem algumas relações, algumas coisas que parece que você regride, parece que você vira uma criança, um adolescente, você começa a fazer birra ali de umas coisas que você fala, meu Deus, o que tá acontecendo comigo? Quando você para pra pensar, você fala, gente, por que eu disse isso? Por que eu falei isso? Por que eu tô sentindo isso? E é interessante porque em determinados relacionamentos a gente não consegue usar 100% a nossa maturidade, porque a gente vai, a gente vem, porque dentro da gente não é 100% o que as normas sociais dizem que a gente tem que sentir. A gente, claro que em sociedade, querendo ou não, a gente meio que interpreta um papel, né? A gente tá ali, age de determinada forma, senta de determinada forma, come de determinado jeito, fala de determinada forma, até quando você vai, tipo, fazer críticas construtivas, principalmente quando você tá num ambiente de trabalho, sabe? Tem todo um protocolo que a gente vai aprendendo como agir em sociedade, sabe? A gente vai aprendendo o bom senso que a gente pode, que a gente não pode fazer, como a gente tem que falar. Se a gente for fazer uma crítica, como é que a gente tem que fazer? Começa elogiando, depois faz a crítica, depois incentiva. Sabe, toda essa fórmula de como agir a sociedade, mas tem alguns relacionamentos que, que isso tudo cai por terra, que meio que dilui tudo isso, e aí você vai tá ali, tipo, no seu momento mais animalesco, sabe, assim? É muito insano. E esse livro fala disso e eu senti muito isso enquanto eu tava lendo esse livro. Em A Filha Perdida, é um livro que você tá numa cabeça de uma mãe de 40 e poucos anos, e ela tira férias pra escrever um livro numa praia ali da Itália. E aí ela encontra uma mãe de primeira viagem, uma mãe jovem ali, com uma criancinha. E ela meio que começa a ficar ficcionada nessa mãe, nessa filha e nessa família, né? Grande dessa mulher. Ela vai começar a lembrar também das filhas dela, porque teve um momento quando as filhas dela eram criança, tinha ali tipo 6, 7, 8 anos. Ela falou, tipo, não aguento mais. E saiu. Simplesmente saiu. Tipo, não aguento mais, eu vou viver minha vida, sabe? Deixa as filhas com o pai e vive a vida delas. E ela sente muita culpa por isso. E é uma situação assim, é muito julgada em sociedade, né? Eu acho interessante que esses livros, eles não fazem esse julgamento de valor de tipo, nossa, isso aqui tá errado, isso aqui é um... Ele só fala da vida. E eu acho isso interessante porque a vida tem muitos sentimentos conflitantes. Tem muitas coisas que não são bonitas, sabe? E, por exemplo, essa mulher, ela deixou as filhas dela com o marido e simplesmente ficou um ano fora. Tipo assim, não quero ser mãe, não quero desistir, não aguento mais. Eu amo minhas filhas, mas eu não aguento mais, eu não quero mais. Eu quero minha vida de volta, eu quero cuidar das minhas coisas, eu quero aprender, eu quero ir na faculdade, eu quero... Sabe, eu não aguento mais esse papel de ser mãe, eu não quero mais isso agora. E ela foi. E aí, ela meio que tá lidando com isso, pra além do certo e errado, do meu Deus... Ela lidando com as escolhas dela, porque ela não se arrepende, mas ao mesmo tempo ela sente falta do tempo que ela perdeu com as filhas dela. E assim, sentimentos muito ambíguos. E ela vai meio que olhar essa mãe nova e ela vai projetar muita coisa. Ela vai começar a criar umas fanfics na cabeça dela, maluca. E esse livro, ele fala muito sobre essa questão de... e aí ela liga pras filhas dela, as filhas dela nunca mais falou sobre aquele momento que a mulher sumiu. E aí... ela sente que tem coisas ali e coisas que ela nunca mais vai alcançar de novo das filhas dela, porque, querendo ou não, decepcionou as filhas dela e tem uma marca ali. A ação dela teve uma marca, apesar dela não se arrepender do que ela fez, tem uma coisa ali, sabe? Então não tem desculpa que vai sarar. E é muito foda porque as crianças, elas estão nesse momento de extrema vulnerabilidade, então elas precisam de alguém que olhe pra elas o tempo inteiro, que cuide delas e das necessidades básicas dela e necessidade afetiva também. E aí, eu acho interessante que esses livros, eles trazem meio que essas mães de uma forma extremamente humana, que tipo assim, elas fazem um monte de merda. E aí você vê também que é interessante ler esses depois dos 20, que você começa a perceber que, tipo, às vezes você projetava que nessa idade, na casa dos 20, 25 anos, 30, você
ia ser, tipo, eu tinha muito isso, que eu ia ser igual a minha mãe era. Então eu ia ter essa responsabilidade, eu ia ter, tipo assim, que ter essa tag de mãe, entendeu? Tipo, agora eu sou assim, eu sou hiper responsável, eu consigo fazer mil coisas ao mesmo tempo, eu sou madura emocionalmente, eu não choro, eu não surto, sabe, essa coisa toda de, tipo, quando você é criança, você olha pros adultos e você vê, né, querendo ou não, se você, né, dependendo da sua criação, mas assim, você vê meio que pessoas adultas, entendeu? Pessoas maduras. E aí, quando você chega nessa idade, você olha e você fala, porra, talvez eu estava projetando uma coisa. Porque, querendo ou não, quando você é adulto, você também tem uma forma de agir com as crianças. Porque você tem que passar a estabilidade pra criança. Você é o porto seguro dessa criança. Então, assim, principalmente quando você é pai e mãe, assim, é uma coisa maluca que eu não tenho filhos, mas eu posso só imaginar e vislumbrar através das leituras. Mas, assim, você tem que estar ali sólido. Mas você vira adulto e você não tá sólido. É uma farsa. É uma mentira. Você nunca vai estar sólido. Você sempre vai ter momentos onde você vai se derramar, você vai evaporar, você vai querer sumir, você não vai aguentar, você vai chorar por uma coisa idiota, você vai se magoar por um negócio que não deveria, você vai achar que você curou aquela ferida e de repente ela tá sangrando de novo. E aí você fala, gente, o que não era assim que era pra ser, meu Deus? O que é essa vida adulta, meu Deus do céu? E aí, enquanto isso, você tem que pagar contas, você tem que lidar com outras pessoas, você tem que cuidar. Assim, as responsabilidades, elas só aumentam. E assim, você atinge uma maturidade, sim, você, né, não é mais adolescente, você não tá ali com os hormônios à flor da pele surtando a cada segundo, mas ao mesmo tempo você não é aquilo que você talvez achava que você seria. E aí todas essas mães, elas têm esse lado humano, que aí agora, tipo, quando você é adulto, você fala, porra, é foda. E aí você vai falar, tipo assim, uma mulher lá que tá soterrada de trabalho de ser mãe, e aí o sonho da vida dela era terminar a faculdade e trabalhar ali, você vai falar, tipo, você vai julgar, você não julga ela com tanta dureza, eu acho, assim. Depende, tem pessoas que só vai julgar nessa vida mesmo e foda-se. Mas é interessante nessas literaturas que eu leio e eu não fico, tipo, assim, esse comportamento é extremamente errado e tóxico. Eu simplesmente tenho curiosidade de saber, tipo, o que se passa na cabeça dessas pessoas, sabe? Porque quando eu ando na rua e quando eu vou, tipo, em lugares públicos, eu olho pras pessoas e elas agem dessa forma civilizada. Mas eu tenho curiosidade pra saber o que tem além. Qual é esse lado meio que animalesco, sabe? A Filha Perdida, que é a mulher de 40 anos, ela vai agir de uma forma completamente idiota em determinado momento, extremamente infantil e birrenta, como se ela fluísse uma criança de 5 anos dentro dela. E você fala, pô, essa mulher é mãe, essa mulher é, tipo, formada, tem, sabe, o que tá acontecendo? E aí, quando você vai meio que percebendo que a pessoa amadurece, você amadurece, mas as fases crianças dentro de você ainda às vezes vai permanecer e às vezes elas vão aflorar. E, cara, você aceitar isso é muito difícil quando você vai, esse processo pra aceitar, mas quando você aceita, o mundo fica mais fácil. Porque você não se recrimina mais tanto e você também não julga tanto os outros. Porque você começa a identificar de tipo, isso aí aconteceu, essa pessoa, ela tá... florou ali adolescente, florou ali a criança, florou ali adolescente que tá com problemas, que tá se sentindo um lixo, florou. E aí você vai identificando isso nas pessoas e você trata as pessoas com mais humanidade, você não se estressa tanto assim com elas. Pelo menos eu sou uma pessoa muito estressada, sabe? Então as pessoas me estressam bastante para determinadas coisas. E aí, através desses livros, eu comecei a ter sensibilidade maior e mais paciência, porque eu comecei a ver além da civilização aparente das pessoas e ver que, cara, a gente cria muito um padrãozinho pra ser humano, que você tem que agir dessa forma e dessa forma. E sim, da vida, não tô nem aí, tipo, você tá no trânsito, foda-se a pessoa tá tendo um dia ruim, você não quer que a pessoa age de forma perigosa com você ali, sabe? Tem coisas na vida que, porra, não tem espaço pra imaturidade, sabe? A vida adulta é foda, cada um por si, sabe? Deus por todos. Só que quando você se aproxima de algumas pessoas e tem relações mais de amizade e de afeto, você tem que levar em consideração essas questões, sabe? Que, assim, não tem nenhum relacionamento 100% saudável. Não vai ter nenhuma relação 100% ideal. Vai ter coisa feia, às vezes você vai lidar com a pessoa ali, ela tá no estado dela, que você vai falar, gente, que bicho que é esse? Sabe, que aconteceu com essa pessoa? E é isso, sabe? Então, esses livros, principalmente essas autoras, eu sinto que elas trazem isso de uma forma tão crua, sabe? Um amor incômodo, a personagem, ela tá ali meio que no cru, assim, dela. Tem momentos, assim, que ela passa por esse luto e não é uma forma ideal. Tipo, ela não sai chorando e lembrando que a mãe dela era uma pessoa ótima, maravilhosa, que saudade da minha mãe. Não. Mas, ao mesmo tempo, esse amor incondicional ainda tá dentro dela.
Então, tipo assim, ela vai olhar pras roupas da mãe dela, ao mesmo tempo que ela, tipo, não tá ali chorando, ela meio que vai vestir as roupas da mãe dela. E ela vai meio que tentar se aproximar da mãe dela de uma forma que ela nunca se aproxima antes, de uma forma assim, meu, é muito foda, sabe? Mas assim, é um livro que não é fácil, sabe? Então esses livros eu acho que você precisa ler e interpretar a cada momento, sabe? A cada capítulo, você, tipo, não é simples. Não é porque ela vestiu a roupa da mãe dela que ela tá louca. Por quê? Meio que, daí você pensa, tipo, ela vestiu porque ela quer sentir a mãe dela, porque ela sente falta, ao mesmo tempo que ela não consegue aceitar ou ela não consegue vivenciar esse lado de luto de televisão, da novela, assim, sabe? Mas ela ainda sente, só que de uma forma íntima e peculiar dela mesma. E cara, olha, eu só consigo sentir. E esse começo de ano, principalmente, eu tô lendo muito esse tipo de livro e eu tô internalizando muito isso. E percebendo que, cara, eu acreditei em muita mentira sobre relações humanas. Eu acreditei em muita mentira sobre o amor. E assim, tinha muitas fantasias que eu achava que era verdade sobre o amor. E não é, não. Eu vou fazer futuramente um vídeo sobre um livro que eu li. Que, cara, esse livro ele pegou o meu cérebro, chacoalhou e pôs de volta, assim. Eu vou reler ele porque a primeira leitura não foi suficiente. E depois eu vou fazer um vídeo sobre ele porque, cara, foi realmente, mexeu muito, muito tão comigo. E, cara, não é fácil de ver, sabe? Não é bonito de ver. Às vezes é mais fácil, por exemplo, mais fácil você ver uma imagem bonita, aquela foto instagramável da família feliz, não olhar pra, tipo, quando as pessoas naquele momento elas se odeiam, naquele momento elas querem se matar, elas querem um grudar no cabelo da outra e, tipo, se rolar no chão, sabe? E ignorar que essas partes existem, eu não acho muito saudável, porque se você fica guardando as coisas por muito tempo, ela vai sair, de alguma forma ela vai sair. Não tem como você deixar de existir, essa coisa não vai existir mais porque eu tô ignorando ela, sabe? Então esses livros, eles me trazem muito isso. E eu queria falar deles com vocês, se vocês querem que eu fale mais sobre esses livros. Ou se você leu algum livro que você lembrou enquanto eu tava falando sobre esses livros, pra você me indicar, porque eu tô muito curiosa nessas questões. Eu acho que por isso que depois que eu li Tudo é Rio, eu não tive aquele impacto tão grande quanto as pessoas têm. Eu fiz uma resenha de Tudo é Rio. E porque fala também sobre essas partes feias e horríveis das pessoas, sabe? É claro, de uma forma não tão boa quanto essas duas autoras, mas também fala, né, no seu momento ali. Enfim, é isso, espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Não esqueça de deixar um comentário, tá? Por favor. Eu gosto muito de saber o que vocês estão pensando. E é isso. Tchau, até o vídeo que vem.